Olá a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos através do canal do Sercom, lembrando que às quartas-feiras presencialmente as palestras e às sextas-feiras aqui pelo canal do YouTube. Espero que todos estejam bem, que nessa ligação que fazemos com amigos queridos da espiritualidade, procurando estudar, compreender melhor os desafios do nosso dia a dia, da nossa vida, que a nossa vida também possa ir se tornando cada vez mais um tanto leve, com mais harmonia, com mais paz entre todos. E assim, sentindo Jesus no meio de nós, nos inspirando, nos olhando com seu olhar amoroso, nós vamos agora hoje, falando sobre a lição que Emmanuel traz para nós. Ele intitula Para os Montes e diz assim: então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está no Evangelho de Mateus. Emmanuel vem explicar para nós o que significa a Judéia. A Judéia, entre aspas, né? Podemos dizer que é uma região espiritual. Para aqueles que aspiram à própria iluminação. Emmanuel nos fala. Quando Jesus diz, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, nós vamos então entender o que seria estar nessa região de iluminação íntima e fugir, correr para os montes. Nós, cada um de nós, busca muitas vezes encontrar a paz, busca o esclarecimento, busca a fé raciocinada, vai criando esse contexto à sua volta, na sua vida. Mas, vem Emmanuel, ele diz, quando nos fala fugir para os montes, o que significaria para nós? Ideias superiores. Ele fala, é um momento que nós também sentimos um chamado de Jesus e devemos nos posicionar, ele fala, como colaboradores de Jesus. Então seria levar a boa palavra, o conselho, a ajuda, a consolação, aquilo que for de melhor para quem necessita. E a gente já entende isso. Seja o lugar onde nós estivermos. Nós podemos dar a nossa boa palavra. Se formos voltar ao Evangelho, tem ali a missão dos espíritas. E diz que hoje, ide e pregai o dogma novo da reencarnação. Muitos não vão querer ouvir, porque falam, são os tiranos, aqueles ainda orgulhosos, resistentes, não vão querer ouvir. Mas ide e pregai. Por quê? Porque é um momento. Não que a gente vá se impor como opinião em relação aos outros, mas é no sentido de nós podermos esclarecer o outro, até dizendo hoje o que você plantar, faça uma boa plantação, porque amanhã você pode ficar mais tranquilo, porque você vai ter coisas boas para colher. Se hoje, a gente ignora isso, vai chegar o dia de amanhã. E o que você plantou, o que você vai ter para colher, é esse entendimento. Por isso que na atualidade, hoje na Terra, nós passamos por dores, por lutas. Hoje vemos as condições climáticas, trazendo cada vez mais dificuldades em tantas regiões, mas também entendemos
que tudo é para o nosso progresso, para a nossa evolução. Um exemplo, agora também, bem assim diante de nós, né? O Rio Grande do Sul, a gente vê aquela situação devastada um ano atrás e agora já novamente solos com aquele verde bonito, novas plantações, uma nova energia no ar, de pessoas assim já otimistas, pensando agora no Natal, turistas já indo ali visitar o lugar, porque de fato é uma região muito bonita, né? Trazendo novamente alívio, movimentando a economia, então coisas bonitas. Mas sabemos que em todo o canto do planeta existem lutas, dores e provações. É isso que Emmanuel fala para nós. Então, por exemplo, no campo da política, ele diz isso, né? Existe, sim, a política, o que seria o bem para todos, sem privilégios, não é? Existe isso na sociedade? A gente vê que não. A democracia também, o que é bom para um é o bem para o outro, um benefício para esse é o mesmo benefício para o outro. Nós vemos isso? Não. Se formos ali voltar Platão na filosofia, Platão ele falava da democracia justamente, né? O sentido de não haver corrupção, de ter na sociedade a educação, o desenvolvimento das virtudes, a moral, a ética. Ele fala de se aprofundar no homem assim simples, vendo a realidade, né? Da pessoa simples, aquilo que ela precisa, do homem comum. Né? Então ele fala sobre esse sentido da política, o bem para todos, indistintamente. A gente vê isso, né? No planeta. É muito difícil ver isso, ver coisas boas, mas ainda coisas difíceis. No campo da religiosidade, Emmanuel fala das coisas santas. Homens que se prepararam para levar o alívio, né? Aplacar a dor do outro que sofre, da aflição. E não é o que nós vemos, né? É um combatendo a fé do outro, a crença. Sabemos na história mais guerras em nome da religião do que guerras políticas e ainda hoje divergências de opiniões, não é? Porque um pensa de um jeito, um entra no templo, outro entra no centro, outro entra na igreja. Então, fanatismo, preconceito, tudo isso. Por isso que vem o Evangelho, né? Jesus falando do sentido da obrigação moral, do dever, que é uma luta que a gente trava íntima, ninguém sabe, né? Você fazer aquilo que é certo, algo que às vezes você não concorda, você não aceita, mas precisamos agir de maneira certa, de maneira justa, com o outro, da mesma forma que eu quero isso para mim. Por isso que a gente precisa sair da ONG, às vezes da região cômoda que nós estamos, e ir ajudar aquele que precisa. Justamente é esse o sentido da lição. Mas, para eu poder ajudar, em primeiro lugar, eu não posso me apegar a julgamentos. E a gente lembra novamente Jesus, dizendo: no teu olho tem uma trave. Por que você está prestando atenção no cisco do teu irmão? Que é um cisco. Um sopro, pronto, sai. Mas a trave que está no teu olho, essa é mais difícil. Então, não critica, né? Critica no ponto, criticar no ponto de não ajudar, né? Só enfatizar aquilo que é ruim,
vê o lado somente sombra, o lado escuro. É isso, né? A gente não pode se apegar a julgamentos. Se nós temos condições de ajudar, que a gente agir disso não significa que somos cordatos, que a gente aceite o que o outro está fazendo, de forma nenhuma. Né? O outro pode ser a criatura mais errada, até, de fato. Mas vem e me pede um copo com água, eu vou dizer não. Você é errado, não vou te oferecer água. Vai pedir para outra pessoa. O que fala o Evangelho? Ofereça água. Aquela água que você coloca ali a tua oração, a tua prece, para que a criatura tomando possa algo modificar no íntimo dela. Ela se sentir com força, com coragem, para reparar o que ela precisa. Isso é ajudar. É dessa forma que a gente se coloca como colaborador. A gente se posiciona como colaborador ao lado de Jesus. É dessa maneira. E então, se nós ficarmos pensando, né, que somos superiores, que nós não temos erros, que nós estamos nessa condição de ajudar ou não, segundo eu quero, segundo a minha vontade, né, olhando o merecimento do outro, nós estamos muito enganados. Né? Nós estamos iludidos em relação a nós mesmos, com a nossa superioridade moral. Porque todos somos o quê? Imperfeitos. Então é a oportunidade que Deus nos dá de exercer amor, caridade para o com o outro. Não é? Porque às vezes, fazendo algo de bom para o outro, eu estou me iluminando. E nós não podemos esquecer o exemplo de Jesus. Mais uma vez, quando ele fala, atira a primeira pedra aquele que está livre de pecado. E ele não julga a mulher adúltera. Ele apenas diz, da próxima vez, veja o teu comportamento, porque pode ser que eu não esteja por perto para te julgar. Ele chama, na verdade, ela para a consciência do comportamento, da ação que ela teve. E, de fato, quando alguém nos fala dessa forma, você vai pensar, você vai repensar a tua atitude. E aí começa a analisar, puxa, então, e se eu me comportar dessa maneira novamente? O que poderia me ocorrer? O que poderia me acontecer? Então, eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar. E a gente se transforma sem que o outro esteja nos apontando o dedo, não é? Esteja, muitas vezes, nos deixando ainda pior do que às vezes a gente já se sente. Às vezes, uma atitude nossa, a gente mesmo já se sente humilhado com aquela atitude. E a outra pessoa ainda ela vem e aponta mais o dedo na ferida. E isso nos dói, não é? Nos dói muito, nos entristece, nos enfraquece até mesmo na nossa fé. Então, que a gente possa pensar nessa lição, que ela é muito bonita, e entender que quando nós ajudamos o outro com a palavra, com o nosso olhar, com o nosso carinho, com o nosso abraço, com a atitude boa que o outro precisa, isso incentiva a criatura a se fortalecer na fé, porque ela vai sentir que se tem pessoas boas à sua volta ajudando, e isso faz tão bem, é a questão da fé que está ligada ao amor. Então, aquele que ama, ele tem fé, ele ajuda porque ele acredita na lei da reencarnação, que fazendo hoje um dia melhor, né? Fazendo outro hoje uma criatura feliz, eu já estou projetando isso para a minha vida.
amanhã, depois e lá na frente. Então, eu me transformo também numa criatura otimista com o porvir, com dias melhores, com acontecimentos melhores. Hoje, o meu presente, mas com vistas a um futuro. E isso tira de nós aquele sentido de medo, né? De preocupação exagerada. Por quê? Porque a fé, a confiança que está em nosso coração. Que Jesus nos abençoe, que sejam dias mais leves, com pessoas mais flexíveis à nossa volta, e nós também, podendo ter essa condição de ajudar mais, e por nossa vez também, encontrarmos o auxílio necessário no momento mais assim, necessário para nós, né? Aqueles momentos que a gente está mais preocupado, mais entristecido, encontrar aquela luz diante de nós. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.